com essa sequência que um dos mais emblemáticos e importantes filmes de ficção científica inicia. E não foi somente importante para o gênero cyberpunk, mas como também para a indústria de animação como um todo. Ghost in the Shell foi lançado em 1995 no Japão. A animação, dirigida por Mamoru Oshii, adapta o mangá do mesmo nome, criado por Shiro Masamune, que foi lançado lá em 1989. O filme gira em torno da protagonista Motoko Kusanagi, que é uma agente da Seção 9 de Segurança Pública, um setor do governo japonês que age com relativa independência e cuida de crimes de terrorismo, majoritariamente envolvendo cyberataques e uso indevido de tecnologias por entidades japonesas ou até mesmo estrangeiras dentro do país. A pessoa que assiste o filme pela primeira vez raramente consegue absorver todo o conteúdo dos diálogos, que tem muitos termos, órgãos de Estado e personagens políticos que são citados em enxurradas de informações, apresentadas principalmente na primeira metade do filme. Nesse aspecto, o filme é bem fiel ao mangá, que aborda esses assuntos frequentemente, ou até mais que o filme, já que a obra de Mamoru Oshii tem um viés mais puxado para o filosófico e introspectivo, enquanto o mangá mostra uma visão mais holística da interação entre a Seção 9 e seus membros, até mesmo de forma mais cartoonizada e cômica em alguns momentos. O filme foca mais na Major Kusanagi e seus questionamentos crescentes quanto sua existência e razão de viver como uma pessoa completamente ciborgue, ou seja, cujas partes do corpo, exceto o cérebro, são todas artificiais. Outras adaptações, como a série de anime Ghost in the Shell Standalone Complex, readaptam o mangá de uma forma muito mais focada nas relações políticas e institucionais do Setor 9 e de seus agentes. Mas se eu for falar de cada adaptação e timeline de Ghost in the Shell, daria um vídeo de muitas horas, que cá entre nós eu tenho muita vontade de fazer. O filme de 95 se destaca diante de todas as adaptações por sua existência e pela sua expressão serem metalinguísticas. A temática central do filme é a dialética entre o ser humano e a tecnologia, o novo e o antigo, o cosmopolita e o tradicional. Se pararmos para analisar, o filme inteiro possui essa relação dialética em diversos aspectos. Vamos pegar, por exemplo, o aspecto mais técnico do processo de animação. Ali se utilizou técnicas tradicionais da indústria de animação japonesa, ao mesmo tempo que se aplicaram técnicas novas e revolucionárias de filtros e de elementos 3D que sobrepuseram ao background de desenho tradicional. A trilha sonora do filme também mistura diferentes elementos de composição, misturando o tradicional com o moderno e usando diferentes línguas, como por exemplo naquela sequência de abertura que eu coloquei no início, chamada O Nascimento de um Ciborgue, cuja letra da música é composta em uma forma japonesa tradicional, mas com uma harmonia búlgara, e essa música aí é o tema principal da animação. E é tocada em momentos-chave para a compreensão da personagem da Motoko, desde a sua montagem no início como um ciborgue, até o momento em que ela se questiona como ser humano, e acaba se enxergando como uma boneca cuja vida humana parece estar incompleta. E junto a isso, a própria letra da música, muito filosófica, fala da união entre algo ou alguém com alguma forma divina ou Deus que desce dos céus, enquanto o amanhecer se aproxima e um pássaro da noite canta. É uma composição repleta de dualidades, com um significado forte de transcendência do mundano para o divino. A dualidade e a transcendência são elementos-chave para o desenvolvimento da personagem da Major, em que toda a ausência de sentido e busca por algum significado para sua vida foram preenchidas a partir da aparição do Mestre dos Bonecos, ou também chamado de Projeto 2501, que é uma inteligência artificial criada para o Ministério das Relações Exteriores do Japão, com o objetivo de espionar e coletar dados de empresas e indivíduos na rede. Essa IA criou aspirações próprias a partir dos desejos humanos, porém se viu incompleta e sentiu sua existência ameaçada, já que não iria conseguir se replicar com variabilidade genética como nós humanos, podendo ser ela e suas cópias combatidas com apenas uma ferramenta fatal, por exemplo, um vírus. Tanto o Motoko quanto o Mestre dos Bonecos procuravam sanar uma ausência ou falta de significado nas vidas deles, o que culmina em uma das cenas finais do anime, e uma das cenas mais bonitas e geniais do cinema, na minha opinião, é claro, na que Motoko e a IA conversam através de um link neural e o Mestre dos Bonecos propõe uma união entre as mentes dos dois, em que a partir daí uma nova forma de vida, nem máquina, nem humana, iria surgir, podendo explorar livremente a rede. A cena e os momentos que precedem a união são compostos por vários simbolismos religiosos, como por exemplo uma árvore da vida sendo alvejada durante a luta e um anjo descendo dos céus logo antes do casamento entre a mente humana e a máquina acontecer. E ali na cena da árvore da vida, é interessante notar que os tiros param justamente antes do nome que representa a espécie humana.
O sentido de transcender a humanidade presente em Ghost in the Shell possui uma característica filosófica hegeliana. Resumindo muito, Hegel acreditava que o desenvolvimento da humanidade como um todo se dava através da existência de movimentos contrários, que, em conflito, gerariam um novo contexto para uma nova era surgir. É uma forma de desenvolvimento da dialética clássica, desenvolvida desde a filosofia grega antiga, com aqueles elementos de tese, antítese e síntese. A união entre a mente humana de Motoko e a mente de uma máquina, duas coisas que se acreditava até então e ainda se acredita, como totalmente contraditórias, tendo uma o propósito de servir a outra, daria vida a uma forma de vida totalmente nova que superaria todas as limitações da espécie humana que a precedeu. E por isso, Ghost in the Shell pode ser considerado uma especulação transhumanista da humanidade. O transhumanismo é uma vertente filosófica e intelectual que pensa na utilização e o desenvolvimento das tecnologias para superar condições biológicas e alcançar o máximo potencial da vivência humana, em uma espécie de estado pós-humano, onde diversas categorias como morte, dor, medo e desejos poderiam até deixar de existir. O transhumanismo também visa superar a prisão do corpo em si, sendo o corpo apenas um corpo, um conjunto de carne, um fator não iminente ao ser. Categorias como o gênero, por exemplo, seriam facilmente desassimiladas com o corpo com que a pessoa nasce, o que já deveria ser considerado, na verdade, podendo ela se expressar com qualquer tipo de corpo, modificá-lo ou até mesmo trocá-lo, já que sua consciência está livre de uma única caixa, digamos assim. Na maior parte das ficções cyberpunk, o corpo é um elemento central, tanto da estética quanto para a temática das histórias. Por exemplo, no anime Cyberpunk Edgerunners, a busca sem fim a um corpo puramente funcional, quase totalmente ciborguizado, que seja capaz de superar toda a fraqueza física e mental de um ser humano, pode ser um motivo para um colapso mental devido ao conflito entre nossas células e os elementos químicos presentes no funcionamento de uma máquina. E essa seria uma visão mais pessimista diante da dialética que falamos. Um dos livros responsáveis pela gênese do gênero cyberpunk, o Neuromancer, de William Gibson, abriu alas para falar sobre um espaço onde a mente está presente e o corpo não, que seria o cyberespaço, onde humanos interagem uns aos outros e até mesmo com IAs, em um espaço virtual que é quase um reflexo muito mais surrealista que o mundo material. Esse conceito depois foi usado com muita sabedoria na franquia Matrix, para simular uma prisão da mente que oculta o verdadeiro corpo, aquele que está sendo utilizado pelas máquinas. Já em Ghost in the Shell, o corpo é algo sem pudor, digamos assim. A nudez, o gore, o esqueleto e as entranhas são mostrados como apenas um elemento normal que faz parte da nossa vida. Isso reafirma a mensagem do filme que o objetivo final da Motoko é superar a carne, a prisão do corpo dela, que está, na verdade, já sendo superada, haja visto que a Major é um cérebro humano e um corpo totalmente ciborgue, enquanto os outros, por exemplo, o Batou, possui a maior parte do corpo mecanizado também. E o único que não possui implantes é o Togusa, que aliás tem um diálogo muito bom com a Major, em que ele pergunta o porquê de terem chamado alguém sem implantes para a missão. E a justificativa é literalmente o lance da diversidade entre humanos e máquinas. O que poderia derrotar ou combater um, não é o que derruba o outro. Enquanto um vírus poderia desestabilizar facilmente todos os membros ciborguizados, Togusa estaria imune a esse vírus, já que ele é um humano completo. E além disso, há várias interpretações sobre o porquê a Major passava por uma crise de identidade no seu estado atual. Há muitas cenas contemplativas dela olhando para si mesma em reflexos, ou até vendo ela em outras pessoas. Em um diálogo com o Batou, ela dá a entender que ela não se vê livre e age apenas dentro de condições limitadas, sendo esse o motivo de ela se sentir incompleta e no final do filme ter se fundido com o Senhor dos Bonecos. Pode-se entender de diversas formas o desejo de querer ser livre, tanto de se libertar de suas condições como agente de segurança de um Estado, que está sujeito a vontades políticas e ao mesmo tempo membro de uma força de violência da classe dominante sobre as classes oprimidas. Ou até mesmo uma alegoria à experiência transgênero, já que o sentimento de dissociação e limitação do corpo de nascença é muito presente em episódios de disforia para pessoas que não se identificam com o gênero imposto em seus nascimentos. E mesmo nós não sabendo as verdadeiras intenções de Mamoru Oshii, a questão de expressão de gênero que ultrapassa a barreira da binariedade é muito presente no filme. O design da Major possui características andrógenas que fogem da hiperfeminilidade, assim como o Mestre dos Bonecos, que se apresenta em um corpo tipicamente feminino, mas com uma voz tipicamente masculina. A ficção científica frequentemente mexe com esse tema, já que a possibilidade de superar as nossas limitações corporais de nascença pode nos fazer imaginar novas possibilidades de expressão de nós mesmos. Assim como as irmãs Wachowski produziram Matrix, uma obra bem polissêmica que pode-se tirar várias interpretações, filosofias e alegorias, mas que no fim foi admitido por elas mesmas que se tratava realmente de uma alegoria trans. E não só por isso, mas também por isso, que toda obra que explora as possibilidades transhumanas são também transgênero.
Ghost in the Shell de Mamoru Oshii, apesar de ter quase 30 anos desde seu lançamento, é mais atual e pertinente que nunca. Mesmo sendo produzido em um período onde a era informacional estava apenas começando, os nossos medos, desejos e aspirações eram muito parecidos, se não até iguais aos de hoje. Também as contradições, a busca por um significado em nossas vidas e a solidão diante de um mundo ultraconectado e tecnológico que nos promete tanto e não entrega nada, nunca estiveram tão latentes quanto hoje. Ao mesmo tempo em que temos uma realidade totalmente virtual e que podemos estender a nossa existência e buscarmos novas formas de nos expressarmos e nos desenvolvermos, somos expostos a uma sociedade de hipervigilância e hostilidade, tanto pela classe política, da burguesia corporativa e por seus fantoches que destilam ódio nas redes. Não é por nada em que vivemos em um tempo em que as distopias e as ficções científicas estão sendo muito procuradas em diversas mídias, seja livros, quadrinhos ou séries. Bom, talvez seja apenas uma das diversas tentativas de nos encontrarmos nesse deserto do real. Welcome to the desert of the